Olá, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Eu sou o diácono Landes Alves e estou aqui hoje para conversar com você a respeito de Provérbios, capítulo 22. Provérbios 22 é muito interessante porque Provérbios está sempre nos ensinando alguma coisa, não é verdade? Provérbios está sempre nos colocando o justo e o ímpio, o certo e o errado, o fazer e o não fazer. A Bíblia fala que Provérbios é para nos dar sabedoria e Deus está sempre nos colocando uma face e outra para nós analisarmos e vermos, pesarmos na balança o que é melhor. Deus está sempre colocando o caminho na nossa frente, mostrando: olha, você pode fazer isso aqui e você pode fazer isso daqui. Mas se você fizer assim, vai dar certo. Se você fizer assim, vai dar errado. Deus está sempre nos mostrando em Provérbios, dentro da Bíblia, o que devemos ou não fazer. Em Provérbios 22, 6, diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Ensina o caminho, ensina o seu filho, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando estiver velho, não se desviará dele. É uma passagem muito conhecida, é uma passagem muito falada, não somente no meio evangélico, mas o próprio ímpio, a pessoa que não tem compromisso com Deus, ela conhece essa passagem. Ensina o seu filho, ensina a criança no caminho que deve andar, não é verdade? E isso é uma passagem bíblica. Ensinar a criança no caminho que deve andar. E é interessante que nós vamos falar aqui de filho, né? Vamos falar aqui de filho, a pessoa que você cria. Nós temos que ensiná-lo no caminho que ela deve andar. Mas interessante também que nós temos que ensinar a palavra de Deus, nós temos que ensinar os preceitos bíblicos, nós temos que ensinar o caminho que Jesus colocou para nós aqui nessa terra, não é verdade? Mas também nós temos que ensinar para nossos filhos, nossas filhas, nosso enteado, nosso sobrinho, seja quem for que está debaixo da tua tutela. Nós temos que ensiná-lo princípios, não somente princípios bíblicos, mas princípios de vida, princípios de boa convivência, não é verdade? E eu quero falar com você que ensinar o caminho também diz respeito a limitações. Nós temos que entender as limitações dos nossos filhos. Nós temos que saber, eu que tenho 2 filhas, né? Eu e minha esposa sempre conversamos que elas têm potenciais diferentes, elas têm qualidades diferentes, as duas. Elas têm problemas diferentes, elas têm maneira de resolver os problemas, elas têm maneiras diferentes de resolver. Elas têm maneiras diferentes de lidar com o problema. E nós temos que entender isso. Nós temos que respeitar as limitações dos nossos filhos. Nós temos que ensiná-las, mas compreendendo a limitação que ela tem. Não é verdade? Que você possa entender que o teu filho, a pessoa que está sob a tua tutela, é um ser humano igual você. E assim como você tem limitações, assim como você tem um certo ponto que você não vai conseguir fazer, ou vai ser mais difícil o desempenho daquela tarefa, o teu filho, tua filha, também terá uma certa dificuldade para fazer aquilo ali.
E também, do outro ponto de vista, tem coisas que elas vão desempenhar muito bem, até mesmo melhor do que nós, não é verdade? Então, ensina o teu filho no caminho que deve andar. Outro ponto também muito interessante a respeito disso, e que quase que bate de frente com o que nós acabamos de falar, é a outra vertente. Nós conhecermos as limitações dos nossos filhos e querer fazer tudo para eles, que também é errado. É errado nós passarmos tudo para eles e só cobrar, e também é errado nós conhecermos a limitação dos nossos filhos e ir lá e fazer para ele porque ele não consegue. Coitadinho, não consegue, e isso gera uma criança fraca, gera um adulto cheio de limitações, não é verdade? Então, nós também, dentro do caminho que nós temos que ensinar para os nossos filhos, nós temos que entender que ele vai ter a limitação dele, mas nós temos que criar empolgação nele, nós temos que incentivá-los a superar os objetivos, nós temos que superá-los, nós temos que ajudá-los a superar os medos, superar as barreiras, e cada dia ele pode chegar mais longe do que o dia anterior. Amém? Ensina o teu filho no caminho que deve andar. Essa é a palavra de Deus para você e para o teu coração no dia de hoje. Fica com Deus, graça e paz em nome de Jesus.